Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Graças a Deus. Eu queria convidar você, se você trouxe sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. E eu quero ler com vocês aqui os versículos 24 a 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 24 a 27. O Senhor está falando. Deus já falou com você aqui hoje? Amém? Ele vai falar mais. Amém? Ele está aqui e Ele está falando conosco. Deus seja louvado por isso. Atos capítulo 24, de 24 a 27, a palavra do Senhor diz assim: Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo Jesus. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: Por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que o mandava chamar mais frequentemente e conversava com ele. Mas passados 2 anos, teve Félix por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix agradar aos judeus, deixou a Paulo preso. Palavra do Senhor. Amém? Convido você, mesmo assentado, a curvar sua cabeça agora. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, nós estamos diante do Senhor e esta é a Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que o Teu desejo é alcançar os corações, as mentes e as vidas de homens e mulheres que estão distantes do Senhor. Algumas dessas pessoas estão aqui hoje conosco. Algumas dessas pessoas vão ouvir essa pregação através da internet. Mas para o Senhor não há barreiras para operar na vida dessas pessoas. Então, Pai, o nosso pedido, a nossa oração é essa: que o Teu Espírito Santo hoje tome a Tua palavra e use a Tua palavra nas nossas vidas, como esse martelo que esmigalha a pedra. Que toda a dureza dos nossos corações seja quebrada pelo martelo da Tua palavra, e que o Senhor faça nas nossas vidas a Tua obra, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Meus irmãos, como igreja, quantos aqui fazem parte da igreja? Levanta a mão, aleluia. Como igreja, nós temos uma missão que nos foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor nos confiou a missão de anunciar ao mundo inteiro as boas notícias acerca do amor de Deus. É por essa razão que nós estamos no mundo ainda. É por essa razão que nós ainda não fomos levados para estar com o Senhor na glória, porque Deus espera que nós anunciemos nesse mundo o amor dele por todas as pessoas. Quando eu penso nisso, eu me lembro muito daquelas palavras de Paulo. Vou citar agora um outro texto, depois vamos voltar a esse texto de Atos 24. Mas quando eu penso nessa missão, que é a nossa missão como igreja, anunciar o amor de Deus, eu me recordo do que Paulo escreveu num outro lugar, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20, ali a palavra de Deus diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não atribuindo aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Paulo aqui está resumindo nessas palavras esse que é o nosso ministério. E é interessante pensar que poucas pessoas na história da igreja cumpriram essa tarefa como Paulo fez, não é? Foi justamente por causa da sua dedicação ao cumprimento dessa tarefa que Paulo foi preso. E aqui no trecho que nós lemos de Atos capítulo 24, nós temos Paulo aprisionado. Ele foi preso em Jerusalém por conta de uma armadilha preparada pelos judeus que combatiam ali a pregação do nome de Jesus Cristo, por uma questão de segurança, porque os judeus queriam armar uma cilada para matar Paulo. Paulo foi levado pelos romanos lá de Jerusalém até uma cidade chamada Cesareia, que era na verdade a capital da província romana da Judéia, e ali agora Paulo está preso diante do governador dessa província romana, um homem chamado Marco Antônio Félix. É interessante pensar que isso daqui já deveria nos ensinar muita coisa sobre o que significa servir a Deus. Paulo estava preso porque estava cumprindo a vontade de Deus, que era que ele pregasse o evangelho. Então aprenda logo de início uma coisa muito importante: obedecer a Deus pode colocar você em situações difíceis. Obedecer a Deus pode nos levar a situações desagradáveis, como por exemplo, ser preso. Isso aconteceu com Paulo, não é? Pode acontecer com a gente também. É interessante, eu vou aqui ser muito rápido nessa questão de detalhes sobre o texto que nós lemos, mas é interessante saber que Paulo estava ali preso em Cesareia, diante de um homem, um governador romano, Marco Antônio Félix, que era um homem que tinha uma trajetória muito interessante, né? Ele é um exemplo muito curioso de ascensão social lá no antigo Império Romano. Esse Félix havia sido um escravo, mas ele conseguiu ser liberto pelo imperador, e ele era um homem astucioso. Ele manobrou de tal maneira que foi galgando posições, até que no ano de 52 da era cristã, o imperador Cláudio nomeou esse antigo escravo governador da província da Judéia, e ali ele tinha, portanto, ele era a maior autoridade romana naquela região. Como eu disse, isso aconteceu no ano de 52, e nós sabemos pela história que Félix foi removido desse cargo no ano 60. O próprio texto que a gente leu em Atos nos mostra que Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia, enquanto Félix ainda era governador. Então, provavelmente, Paulo foi levado para Cesareia preso no ano de 58 e ficou ali até que Félix foi substituído no ano 60. Mas é curioso pensar nisso, né? Um homem que havia sido escravo, mas que agora tinha conquistado, alcançado uma posição elevada lá no Império Romano. Eu queria que nós olhássemos agora, esse é o objetivo dessa pregação. Eu queria que nós olhássemos com atenção para a maneira como Paulo realizava essa tarefa, que é missão de todos nós, pregar o Evangelho. Eu queria que a gente desse uma olhada aqui na maneira, no jeito de Paulo fazer isso. E eu quero confessar para vocês uma coisa: faz muitos anos já que esse texto que a gente leu em Atos 24 me inquieta. Especialmente o versículo 25, ele já me fez refletir bastante. Vejam bem, o versículo 25 de Atos 24 diz assim: e discorrendo ele, ou seja, Paulo, sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Eu acho muito interessante pensar aqui no seguinte: Paulo se viu numa ocasião em que ele podia pregar o evangelho para a maior autoridade romana naquela região. E quando Paulo vai fazer isso, quando Paulo vai pregar o evangelho à maior autoridade que havia naquela região, ele escolheu falar de 3 temas. Ele falou sobre a justiça, ele falou sobre o domínio próprio e ele falou sobre o juízo vindouro. Eu fico me perguntando, por que Paulo escolheu esses temas? Ao longo dos anos, cada vez que eu li esse texto, eu dizia: meu Deus, qual a oportunidade de pregar para o homem poderoso na região, por que ele escolheu esses assuntos? E eu ficava imaginando e tentando entender a razão disso.
E eu também me pergunto com frequência o seguinte, gente: se eu e você tivéssemos a oportunidade de pregar o Evangelho a alguém de enorme influência, uma pessoa muito poderosa, pense aí você em alguém muito poderoso, né? Se eu e você tivéssemos a chance de pregar o Evangelho para alguém nessa situação, será que nós falaríamos desses temas? Será que nós tocaríamos nesses assuntos que Paulo escolheu tocar? Ou será que a gente tentaria encontrar um assunto talvez mais fácil, não é? Um tema que provocasse uma resposta mais fácil por parte da pessoa com quem nós estamos falando, a pessoa a quem nós estamos pregando. É verdade que quando nós pregamos o Evangelho, é muito importante que a gente saiba adaptar essa pregação. Na verdade, quando eu falo de adaptar, eu não estou me referindo a mudar o conteúdo da pregação. Nós adaptamos a forma da pregação, porque uma coisa, de repente, é falar com um determinado auditório, uma pessoa com determinadas características, outra coisa é falar com um auditório totalmente diferente, com pessoas com características totalmente diferentes. Então, a adaptação deve acontecer frequentemente na forma com que nós pregamos o Evangelho, não na mensagem, mas na forma. O próprio Paulo nos ensina isso. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Depois a gente vai ver no decorrer da pregação como Paulo faz isso aqui mesmo com Félix. Ele adapta a forma da pregação para poder tocar no ponto central ali da vida daquele homem. Então, uma adaptação na forma é algo importante. Mas eu fico pensando muitas vezes que nós temos sido tentados não a nos adaptarmos em termos de forma, mas nós temos sido tentados nos últimos tempos a mudar a nossa mensagem. Nós temos sido tentados a diluir a nossa mensagem, a transformar a nossa mensagem em algo mais facilmente recebível por parte das pessoas que nós estamos ouvindo. E aí eu diria que nós corremos um grave risco. Nós não temos autorização da Escritura para mudar a mensagem. Nós temos que ser fiéis à maneira de pregar o Evangelho, aos temas que o Evangelho levanta. Então, em parte, eu gostaria que a gente olhasse esse texto com esse coração agora. Isso aqui que eu estou propondo para vocês é um pequeno curso de evangelismo feito com Paulo. Paulo vai nos ensinar alguma coisa sobre isso hoje. Mas essa não é a única razão pela qual eu achei que seria interessante tomar o tempo de vocês hoje com esse assunto. Eu também estou convencido, gente, de que pouca coisa nos edifica, nos fortalece tanto na fé, quanto relembrar as bases da nossa fé. Quando nós somos relembrados das bases da nossa fé, a nossa fé se torna mais viva, se torna mais intensa. E aquilo que nós aprendemos com Paulo aqui, quando ele trata desses temas, tem a ver justamente com aquelas verdades centrais da nossa fé, aquelas verdades sem as quais ninguém pode se tornar cristão. Então, o convite é duplo hoje. O convite é para a gente aprender com Paulo como evangelizar, mas o convite também é para nós checarmos a nossa própria vida, para nós verificarmos se nós estamos fundamentados nessas que são verdades essenciais da nossa fé. Então vamos tentar examinar esse texto agora. O que foi que Paulo achou importante destacar diante do governador Félix? Bom, em primeiro lugar, ele começou falando sobre a justiça. A justiça. Não é difícil descobrir o que Paulo queria dizer com essa palavra justiça. Ele mesmo mostra isso para a gente detalhadamente na sua carta aos Romanos. Vamos começar por um trechinho dessa carta, lá no capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17, Paulo escreveu assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. No Evangelho é revelada de fé em fé
a justiça de Deus. Se você quiser ler pela Nova Versão Internacional, o finzinho do versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Se você fizer uma leitura atenta dos primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, você vai perceber que ali Paulo começa a nos apresentar Deus como o supremo juiz. Deus é o reto juiz, aquele que está encarregado de julgar. E como um juiz perfeito, como um juiz reto, Deus tem a obrigação de condenar o pecador e de absolver aquele que é justo. É isso que Deus tem que fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é santo e porque Ele é justo. Mas a situação da humanidade, Paulo vai nos descrever isso nos capítulos 1, 2 e 3 da carta aos Romanos, é uma situação extremamente complicada. E para ilustrar essa situação, eu queria pedir a vocês que imaginassem agora aqui uma balança. Sabem aquelas balanças antigas de prato? Você tem um prato de um lado e um prato do outro, tipo aquela que você vê no símbolo da justiça, né? Eu quero que vocês pensem agora numa balança com dois pratos, e num desses pratos estão todos os seres humanos e os seus pecados. Eles estão ali naquele prato. E no outro prato está o único homem que nunca pecou, o único homem que pode ser chamado de justo, e o nome desse homem é Jesus Cristo, não apenas homem, mas Deus feito homem, feito carne, que como homem viveu uma vida sem pecado. Então é essa situação, de um lado da balança a humanidade inteira com os seus pecados, e do outro lado o único homem justo. Paulo vai ilustrando e mostrando isso, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele escreve: pois todos pecaram e carecem, precisam, estão necessitados da glória de Deus. Essa é a situação dos seres humanos. E a situação de Jesus, Paulo descreve com outro versículo, segundo aos Coríntios 5, 21, por exemplo, ali Paulo escreve sobre Jesus: aquele que não conheceu pecado. Essa é a situação da humanidade. Qual é o dever de Deus como reto juiz que é? O dever de Deus é condenar todo mundo que está nesse prato da balança. O dever de Deus é condenar e castigar todos os seres humanos por causa do seu pecado. Mas foi isso que Deus fez? Aí que está. Não foi isso que Deus fez. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gente, isso é impressionante, porque Deus tinha a obrigação de condenar, mas Ele não condenou. A justiça de que Paulo está falando aqui, a justiça de Deus, sobre a qual Paulo está falando aqui, é a seguinte: Deus pegou a justiça de Jesus Cristo, que está desse lado da balança, pegou a justiça daquele único justo, daquele que nunca pecou, e atribuiu essa justiça a todos aqueles que estão do lado de cada balança. A palavra usada na Bíblia, na versão mais antiga, diz: Deus imputou essa justiça. Imputar significa atribuir. Ele pegou a justiça de Cristo e atribuiu a justiça de Cristo àqueles que estavam condenados por causa dos seus pecados, com a condição de que essas pessoas crescem, que através de Jesus elas poderiam ser salvas. E Deus, ao mesmo tempo em que fez isso, pegou os pecados dessas pessoas, deste lado da balança, e atribuiu esses pecados àquele que nunca havia cometido pecados, a Jesus Cristo. E aí a gente vai ler em 2 Coríntios 5, 21, agora o versículo completo. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gente, que coisa impressionante. Estamos diante aqui de uma transação: pegar a justiça de Cristo
e atribuir essa justiça a um monte de condenados que não tinham direito a nada a não ser a condenação, e pegar a conta dos pecados dessas pessoas e atribuí-las todas àquele único justo que é Jesus Cristo. Essa transação só foi possível porque Deus não deixou de lado os pecados humanos. Isso é muito importante. Se Deus meramente deixasse de lado os pecados humanos, Ele deixaria de ser justo. Deus puniu os nossos pecados em Jesus, para poder nos atribuir a justiça de Jesus Cristo. Amém? Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Para nós, entendam bem o que eu vou dizer agora, para nós, fazer vista grossa aos erros de alguém, é uma coisa que parece muito simples, mas isso para Deus é impossível. Deus não pode fazer vista grossa para os erros de ninguém. Você entende quando eu digo fazer vista grossa, não é? Deus não pode ignorar, Deus não pode passar por cima. Mas eu vejo que muitas vezes hoje na igreja, no desejo de tornar a mensagem do Evangelho mais aceitável, muitas vezes a igreja tem dado a impressão de que o pecado não é algo tão grave, e que Deus, no fim das contas, pode deixar para lá o pecado. E aí, nesse sentido, gente, eu queria apontar e indicar para vocês aqui uma falha, até mesmo numa tradução tão boa da Bíblia, como é o caso da Nova Versão Internacional, que a gente usa bastante aqui. Mas toda a tradução é humana, não é? E há aqui um erro em especial para o qual eu queria chamar a atenção de vocês. Eu li com vocês aqui, numa outra tradução mais antiga, o texto de 2 Coríntios 5, 18 e 19, vou lê-lo de novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como? Não imputando, não atribuindo aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A NVI traduz esse último versículo, versículo 19, da seguinte maneira: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Há um problema nessa tradução da NVI, porque não levando em conta os pecados dos homens, como diz ali em 2 Coríntios 5,19 na NVI, não traduz adequadamente o termo grego que Paulo emprega nesse texto. Vejam bem, quando a NVI diz ali, Deus não levou em conta os pecados dos homens, o texto dá a impressão de que Deus simplesmente desconsiderou o pecado, Deus simplesmente não deu importância, deixou para lá. E foi justamente isso o que Deus não fez. Como é que seria uma tradução ao pé da letra, uma tradução literal do texto grego aqui? Seria mais ou menos assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não colocando os pecados dos homens na conta deles. Essa é a tradução. Vejam bem, aqui tinha aquela multidão de gente que só tinha pecado, não é? O que foi que Deus fez? Deus atribuiu a justiça de Cristo a todos aqueles desse lado que acreditassem que podem ser salvos através de Jesus Cristo. Tá, mas e a conta enorme de pecado que essas pessoas tinham? Deus apenas deixou para lá? Não. Deus não atribuiu esses pecados a eles, mas atribuiu esses pecados a Jesus Cristo. Em outras palavras, o pecado tinha que ser atribuído a alguém. Deus não podia simplesmente cancelar os pecados, e os pecados foram pagos, todos eles, na pessoa de Jesus Cristo, através da sua vida e da sua morte na cruz. Aqui, meus irmãos, a gente tem que ser muito preciso. Aleluia. Nós temos que ser muito precisos aqui, porque vejam bem, o pecado, a quebra da lei de Deus, não é uma coisa de menor importância. O pecado é um problema tão grande, que para ser resolvido, ele custou a vida do nosso Salvador. Agora vejam, meus irmãos, que maravilhosa descoberta nós fazemos aqui.
Quando Deus faz essa transação e Ele aplica a mim, que estou desse lado da balança, a justiça de Cristo, tendo pegado os meus pecados, porque eu acreditei em Jesus, Deus pegou os meus pecados e atribuiu a Jesus. Quando Deus faz isso, na verdade o que está acontecendo é que eu não sou considerado justo por Deus com base naquilo que eu faço. Eu não sou considerado justo por Deus com base nas minhas boas obras, nas coisas que eu pratico. Porque eu sei que por mais que eu me esforçasse, eu nunca conseguiria pagar a conta dos meus pecados. Mas eu sou absolvido, eu sou declarado justo de uma vez, num momento, se eu tão somente acreditar que Deus puniu os meus pecados em Jesus, e que por causa da obra realizada por Jesus, eu posso agora ser transformado numa nova pessoa. O nome disso é Evangelho. Agora, o que significa dizer tudo isso para o governador Félix? Vamos olhar para isso com atenção agora. Paulo estava mostrando para aquele homem que nenhuma justiça humana é suficiente para limpar a ficha de um pecador diante de Deus. Na verdade, Paulo estava dizendo para Félix o seguinte: você foi escravo, Félix, e agora você é governador. Os homens, inclusive, chamam você de excelentíssimo Félix. Esse título aparece lá em Atos, capítulo 24, versículo 3. E Paulo está dizendo para Félix, você é esse homem importante agora, mas diante de Deus, Félix, nada disso pode diminuir a conta devedora que você tem por causa dos seus pecados. Nada pode te ajudar. Só há uma possibilidade de salvação: crer em Jesus Cristo, submeter sua vida a Jesus Cristo e depender dele para o perdão dos seus pecados. E se você fizer isso, você vai receber a justiça de Jesus Cristo atribuída a você. Deus vai olhar para você, Félix, e não vai ver mais os seus pecados. Ele não vai ver mais os pecados que você cometeu. Em lugar disso, Deus vai olhar para você, Félix, e vai ver em você a justiça do seu Filho amado Jesus Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, que crê no nome de Jesus, Ele não vê mais os pecados que nós cometemos, Ele vê em nós a justiça de Jesus Cristo. Nós somos hoje tão justos quanto Jesus, porque a justiça de Cristo foi aplicada nas nossas vidas. Agora, meus amados irmãos, essa não é uma pregação fácil. O ser humano não gosta de ser lembrado que ele é devedor, que ele está com a ficha suja. Quando a gente fala isso para alguém, a primeira reação da pessoa é dizer: mas peraí, eu sou um bom sujeito, você está me comparando aí com um fulano, beltrano, está me fazendo igual aquele que está lá na penitenciária, é isso que você está falando? Bom, eu não vou responder não, eu vou deixar que a Bíblia responda. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. É isso que a Bíblia nos responde. Nós não temos justiça em nós mesmos. As melhores coisas que nós podemos fazer por nós mesmos diante de Deus são como um trapo sujo. A única justiça que pode nos salvar é a justiça de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, não há possibilidade de salvação antes que a gente compreenda o tamanho da nossa queda, antes que a gente compreenda o tamanho da nossa miséria, o tamanho da situação devedora em que nós estamos. Então é por aqui sempre que começa a pregação do Evangelho. Em nós, apenas pecado e miséria. E agora, estamos perdidos? Não, porque Deus veio em nosso socorro, Deus nos salvou, e diz a palavra em Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode dar um aleluia para Deus por isso? Aleluia, aleluia.
Agora, a pregação de Paulo a Félix não se limitou a esse tema. Começou por aqui, e nós temos que reconhecer que já tem aqui bastante coisa. Mas Paulo continua. E o segundo ponto que Paulo destaca é, na verdade, um desdobramento daquilo que ele acabou de mencionar aqui no primeiro ponto. O segundo tema que Paulo destaca com Félix é o domínio próprio. Voltando ao texto de Atos 24, 25, e discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Eu diria para vocês que esse aqui foi o ponto que sempre me inquietou nesse texto, né? Nessa maneira de pregar com que Paulo está evangelizando Félix. Eu até consegui entender a importância de frisar a questão da justiça, eu até consegui entender por que era importante falar sobre o juízo vindouro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu não consegui entender por que Paulo achou importante falar com Félix sobre domínio próprio. Agora, em primeiro lugar, nós temos aqui uma sequência lógica daquilo que Paulo vinha expondo sobre a questão da justiça. Já já vocês vão perceber isso. Mas nós temos mais coisas aqui. Nós temos aqui também um excelente exemplo daquilo que Paulo entendia como adaptação da forma da mensagem na hora de pregar. Nós vimos isso, né? Paulo disse lá: eu me fiz fraco para com os fracos, para poder alcançar os fracos, não é? Pelo texto que a gente leu de Atos 24, nós vimos que Félix era um homem governado pelos interesses materiais. Atos 24, versículo 26, diz que ele mantinha Paulo preso, porque na verdade esperava receber dinheiro de Paulo. Em outras palavras, o Félix estava atrás de suborno. E se Paulo tivesse feito o jogo de Félix, certamente ele teria sido solto muito antes, não é? Félix então era um corrupto, né? E é interessante notar, o texto mostra isso, mas é interessante ver que há inclusive fontes históricas, né, de historiadores da época, que não eram cristãos, que também testemunham sobre Félix. Há um historiador romano dessa época chamado Tácito, e Tácito dizia o seguinte acerca de Félix: ele tinha a mente saturada de crueldade e lascívia. Em outras palavras, era um homem cruel, era um homem que se entregava sem medida aos seus desejos sexuais, isso é o que significa lascívia, não é? Em suma, em resumo, era um homem subjugado pelos desejos materiais, poder, riqueza e prazer. A própria situação conjugal de Félix mostra essa realidade. A sua mulher, que aparece mencionada no texto, se chamava Drusila. Ela era uma judia, era bisneta do rei Herodes o Grande. Ela havia sido esposa de um outro rei de uma região da Síria, mas ela abandonou o marido para se juntar a Félix. Então vocês vejam aí mais ou menos o caráter que tinha esse Félix, né? Ele conheceu Drusila e acabou seduzindo a mulher e convencendo a mulher a largar o seu marido. Então esse é o homem com quem Paulo está conversando aqui. Pois bem, a um homem desse perfil, Paulo prega o evangelho falando sobre domínio próprio. Gente, o que é isso? O que é domínio próprio? É a capacidade de se dominar. É a capacidade de dizer não a determinados desejos, quando nós sabemos que esses desejos não são adequados, são impróprios. Percebam o seguinte aqui, meus irmãos: Paulo está simplesmente colocando o dedo na ferida de Félix, ao mostrar a ele que, apesar da sua trajetória pessoal gloriosa, ele era escravo, foi liberto e agora é governador. Apesar disso, ele era ainda um escravo. Ele era um escravo do quê? Ele era um escravo das suas paixões. Isso aqui me espanta demais. Nós temos aqui dois homens, um preso, Paulo, e um ex-escravo que se tornou governador romano, Félix. Olhando os dois, eu preciso perguntar o seguinte: quem aqui de fato é o preso? Quem de verdade está preso aqui? Certamente não era Paulo. Claro, Paulo estava preso ali, não é? Por causa do evangelho, mas vejam bem, Paulo era livre. Mesmo estando na cadeia, ele era livre.
Enquanto Félix, com todo o poder que tinha, era escravo de si próprio, incapaz de se dominar, incapaz de dizer não às suas paixões. E eu fico pensando em quanta gente poderosa há hoje, políticos, donos de empresa, homens e mulheres influentes, que estão destruindo suas vidas, destruindo suas famílias, porque não têm condições de refrear as paixões que têm dentro de si, estão adulterando, estão se entregando aos vícios, estão destruindo com as próprias mãos as suas casas, porque não têm domínio próprio, porque não conseguem refrear essas paixões. Então vejam que o assunto que Paulo trouxe aqui é um exemplo dessa adaptação que a gente faz na hora de pregar. Paulo percebeu que era importante falar de domínio próprio a Félix, porque o problema de Félix estava exatamente nessa área. Ele era um homem totalmente sem controle próprio, sem domínio próprio. Mas tem alguma coisa aqui importante que nós precisamos perguntar agora. E a pergunta é a seguinte: de onde vinha essa escravidão de Félix? Se a gente retornar ao Tácito, esse historiador romano que eu mencionei, no livro 5 da sua história, ele vai dizer que Félix tinha a mente de um escravo, saturada com crueldade e lascívia. O Tácito aqui era um aristocrata romano, e ele está aqui mostrando muito um preconceito social. Ele está atribuindo o comportamento do Félix, que era um comportamento imoral, ao fato dele ter sido escravo, ou seja, dele ter vindo lá dos segmentos mais, entre aspas, inferiores da sociedade. Vejam bem, é claro que a Bíblia não endossa esse preconceito social de Félix. De Tácito, porque o problema de Félix não era ter sido escravo. O problema de Félix, na verdade, era maior e muito mais profundo. De onde vinha essa falta de domínio próprio de Félix? E aqui nós vamos encontrar, gente, a ligação lógica com aquilo que a gente viu na primeira parte, no primeiro ponto, quando Paulo falou sobre a justiça. Vejam bem, como homem não convertido a Jesus, Félix vivia segundo a sua natureza pecaminosa. Essa natureza que todos nós compartilhamos, essa natureza que nós herdamos dos nossos primeiros pais. O salmista Davi fala sobre isso no Salmo 51, versículo 5, eu estou lendo aqui pela Nova Versão Internacional. Ali Davi diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi aqui não está dizendo eu sou pecador a partir do momento que eu cometi o primeiro pecado, não, ele está dizendo eu sou pecador desde que nasci, eu já nasci em pecado. Davi está dizendo, porque essa é a condição de todos nós, e aqui vejam bem, não há diferença entre Paulo, Félix, Tácito, eu e você, todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos com uma compulsão no nosso interior, que nos leva a fazer aquilo que não agrada a Deus, é isso, é por isso, é daí que vinha a falta de domínio próprio de Félix. Quando Paulo, descrevendo a situação de um homem que vive sem Deus, num outro lugar, na carta aos Gálatas, ali ele usa uma expressão que é muito importante para a gente entender isso. Ele usa a expressão obras da carne. Deixa eu mostrar para vocês esse texto em Gálatas 5, versículos 19 a 21. Paulo escreve: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gente, que lista! Mas vejam só, o que é que Paulo está dizendo a Félix aqui? Ele está dizendo o seguinte: você pensa, Félix, que você é livre, você pensa que a sua escravidão ficou para trás no dia que você foi liberto pelo imperador, mas você é escravo dessa força que habita em você, chamada pecado.
Como todo ser humano, você nasceu debaixo dessa inclinação que faz você desejar aquilo que é contrário à lei de Deus, à vontade de Deus. E com os seus atos diários, você vai voluntariamente aumentando essa sua escravidão. Cada vez que você peca, você se torna mais escravo, dia após dia. Paulo vai dizer isso literalmente em Romanos 6,16, onde ele escreve o seguinte: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? O que ele está dizendo aqui é que quem comete pecado é escravo do pecado, e a Bíblia é muito clara quando mostra que nós já nascemos nessa condição de escravidão. Então aqui, meus irmãos, nós chegamos num ponto central e extremamente importante quando se trata da nossa fé cristã. A fé cristã não é mera moralidade. Entendem o que eu estou falando? Vou repetir, isso aqui é importante. A fé cristã não é mera moralidade. O que seria moralidade nesse contexto? Seria, por exemplo, fazer como Tácito, não é? E condenar o comportamento de Félix, dizendo: está lá um homem que não se domina, um homem cruel e lascivo, né? Um moralista como Tácito falaria isso. Moralidade seria apenas dizer: você precisa parar com isso e precisa começar a ter domínio próprio. A Bíblia não faz isso. A fé cristã não faz isso. Ao contrário, o que a fé cristã faz é nos dizer o seguinte: vocês não têm condições de controlar o pecado. O pecado é mais forte do que vocês. Vocês são incapazes de ter domínio próprio até que vocês se entreguem a Jesus Cristo. Quando vocês se entregarem a Cristo, isso muda, mas enquanto vocês não se entregarem a Cristo, vocês nunca vão ganhar a luta contra o pecado. Esse é o grande ponto de virada. Paulo, lá em Romanos 6, eu li agora há pouco Romanos 6,16, mas me permitam ler agora Romanos 6,17. Paulo escreve assim, depois de dizer: vocês que pecam estão se tornando escravos do pecado cada vez mais. No versículo seguinte ele diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Chamo a atenção de vocês para essa frase: passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Como foi possível isso? Obedecer de coração significa obedecer integralmente, com todo o ser. O meu coração inteiro está nisso. Como foi possível essa mudança? Meus irmãos, essa mudança foi possível porque a conversão opera um milagre na nossa vida. A conversão opera um novo nascimento na vida da pessoa que a experimenta. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. E se vocês querem somar a isso o testemunho do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, Pedro escreve: tendo renascido, vocês que creram em Jesus, vocês nasceram de novo, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Aleluia. Meus irmãos, como Paulo deve ter explicado a Félix, o domínio próprio só é possível para quem está em Cristo. Lá em Gálatas 5, depois daquela lista horrível de obras da carne, Paulo continua, e no versículo 22 ele diz: eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí na sequência ele continua dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Meus irmãos, vocês estão entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo? O domínio próprio não é algo que uma pessoa que vive sem Deus pode ter a partir de si mesma. É algo que você só pode expressar e viver quando você está em Cristo. E aí, por você estar em Cristo, você produz, você evidencia o fruto do Espírito. Porque aqueles que estão em Cristo vivem agora, não com base no seu próprio poder, na sua moralidade, mas aqueles que estão em Cristo vivem a partir do poder da vida que está em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Agora eu tenho que dizer também aqui, assim como eu falei também a respeito da justiça, que também nesse aspecto a mensagem do Evangelho não é uma mensagem fácil de se ouvir. As pessoas gostam de se considerar corretas. Quando a gente fala sobre, por exemplo, a vida moral, né? Vamos pegar isso como exemplo, as pessoas gostam de olhar para os outros, não, imoral é fulano, aquilo lá é imoralidade, aquele lá vive, né, pecando deslavadamente, eu não sou assim, né? Comigo não é assim. Pode ser que você não peque tão grosseiramente quanto outras pessoas, mas se você for sincero, você vai admitir que dentro de você, assim como eu admito dentro de mim, há a mesma ruindade que há em todas as pessoas. Vocês estão entendendo isso? Deixados por nossa própria conta, a gente só produz frutos ruins. A gente cobiça, a gente inveja, a gente sente ódio, a gente cultiva a lascívia, tudo debaixo de uma capa de moralidade. A pregação do Evangelho precisa arrancar essa capa de moralidade, para que o homem veja, para que a mulher veja como ele e ela são realmente, e aí possam correr para Jesus, para em Jesus encontrar redenção, libertação e transformação. É isso. Então vejam que Paulo está pregando o Evangelho aqui da forma mais contundente possível. Primeiramente mostrando que nenhuma justiça própria pode pagar a nossa conta diante de Deus. Somente a justiça de Cristo, aplicada a nós, se nós acreditarmos que Ele é o único caminho e entregarmos a nossa vida a Ele. Em segundo lugar, ele está dizendo para um homem como Félix, você nunca vai poder ter domínio próprio, você não tem forças para isso, você precisa de Cristo, você precisa da vida de Cristo em você, e aí sim, você vai conseguir controlar todas as paixões, todos os vícios, aí sim, você vai conseguir viver uma vida digna, uma vida de qualidade. E finalmente, para terminar, Paulo traz esse outro tema, espinhoso, difícil, e a gente vê ele trazer esse tema justo no evangelismo. Paulo fala sobre o juízo vindouro. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Assim como os outros dois temas, justiça e o domínio próprio, o juízo vindouro era uma ênfase muito presente na pregação de Paulo. Vamos dar uma olhada numa outra ocasião anterior. Paulo está em Atenas pregando, lá em Atos 17 a gente vê isso, e ali nós vamos encontrar o seguinte trecho da pregação de Paulo, Atos 17, versículos 30 e 31. Diz Paulo: no passado Deus não levou em conta essa ignorância. De que ignorância ele está falando aqui? Ele está falando sobre aqueles homens que viviam longe de Deus, não conheciam a Deus e adoravam deuses de pedra, de ouro, de prata, de pau, não é? Ele está chamando isso de ignorância. Mas ele continua, ele diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então vejam que Paulo achava importante, ao pregar o Evangelho, destacar a verdade do juízo vindouro. Numa outra ocasião,
escrevendo agora para a igreja de Tessalônica, que naquele contexto passava por uma perseguição, Paulo escreve o seguinte, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, essas declarações deveriam ser suficientes para nós, porque vejam bem, aqui nós não estamos diante de opiniões de Paulo apenas, nós estamos aqui diante da santa palavra de Deus, que foi revelada a homens como Paulo, e transmitida através desses homens a nós, sob orientação do Espírito Santo. É isso que nós estamos lendo aqui. Mas vocês sabem que nós estamos vivendo tempos difíceis hoje. E eu sei muito bem que há algumas pessoas, por exemplo, que ouvindo a minha pregação, vão se armar para dizer o seguinte: sim, mas veja bem, aqui quem está falando não é Jesus, é Paulo, não é? Gente, que loucura! Não caiam numa cilada dessas, que engano terrível. Por acaso a palavra de Deus está dividida agora? Não foi o mesmo Espírito Santo que falou em Jesus, e que falou também através de apóstolos e profetas inspirados por ele, como Paulo? É claro que foi. A palavra de Deus é uma só, a palavra de Deus é inteira. Não interessa se a palavra está saindo da boca de Jesus, ou se ela está saindo da mão que está escrevendo uma carta de Paulo, não interessa, é palavra de Deus, é verdade de Deus, e a Bíblia não está dividida. Agora, para quem tem dúvidas, me permitam citar uma frase direta de Jesus então. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Disse Jesus: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Que dia é esse? O dia do juízo. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Vocês estão conseguindo entender o que Paulo está dizendo aqui ao Félix? Paulo está dizendo o seguinte: Félix, a sua situação parece hoje uma situação muito estável. Você aqui é o principal representante da maior potência mundial. Agora, o que você não sabe, Félix, é que um dia esses poderes serão abalados. Deus, o Criador e Senhor da história, Ele vai intervir. Ele vai silenciar as vozes dos povos, e Ele vai sujeitar todos os seres humanos ao julgamento, através de um único juiz, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado, esse que veio a primeira vez para sofrer e morrer, ele vai vir uma segunda vez, agora em poder, para julgar e condenar aqueles que ignoram a sua palavra. E onde você vai estar, Félix, quando esse dia chegar? Onde você vai estar? Para nós que estamos em Cristo, esse dia vai ser um dia de júbilo e de vitória. Jesus disse, no mesmo contexto aqui de Lucas, ele diz: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Mas para quem não estiver em Cristo, esse dia será terrível. Vejam como o livro do Apocalipse relata a reação daqueles que não estiverem em Cristo nesse dia.
Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Então os reis da terra, os príncipes e os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Meu Deus. Meus amados, o juízo vindouro não se destina àqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo escreve em Romanos 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você está em Cristo, meu querido? Você está em Cristo, minha irmã? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas justamente por isso, anunciar o juízo vindouro é parte integrante da pregação do Evangelho. As pessoas da nossa geração precisam, como Félix, ser alertados de que esse dia vai chegar, e ele será terrível para quem não estiver em Cristo. Há um governante no universo, amém? Vocês estão vendo nos noticiários os poderosos fazendo e acontecendo, guerra daqui, guerra de lá, tarifa daqui, tarifa de lá, brigas, não é? Vocês estão vendo tudo isso, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a palavra final da história não está com nenhum desses poderosos, a palavra final da história está com aquele que Isaías viu lá no templo, assentado no trono, que nunca saiu do trono, e no tempo certo, ele vai intervir na história, e vai reduzir os poderosos, cada um ao seu lugar. E não interessa quão poderoso um homem ou uma mulher foi, sem Cristo, ele vai ser julgado e condenado pelo Deus Todo-Poderoso. Agora, meu irmão, meu querido, você não precisa nesse dia estar entre os que vão ser condenados. Amém? Você não precisa. Do ponto de vista de muita pregação evangélica atual, a pregação de Paulo seria classificada como um fracasso, porque Félix aparentemente não deu ouvidos à pregação e não se converteu, não é? Alguns até diriam: vejam que inapropriado, Félix terminou assustado, coitado. Paulo devia ter sido mais positivo, Paulo devia ter sido mais jeitoso, não é? Petulância nossa, querer ensinar, não é? Evangelizar um homem como Paulo, cheio do Espírito Santo. Que petulância nossa. Mas a verdade, meus irmãos, é bem diferente. Félix percebeu a seriedade da situação. Quando o Evangelho é pregado, uma das respostas possíveis é essa mesma: o temor. Isso acontecia lá em Jerusalém, nos primeiros dias de existência da igreja. Lá em Atos capítulo 5, versículo 14, a gente lê o seguinte: cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número. A igreja está crescendo. Mas ali no versículo 13 do mesmo capítulo diz assim: dos outros, porém, nenhum ousava ajuntar-se a eles. Percebem aqui? Havia aqueles que acolhiam alegremente a palavra, mas havia também aqueles que se mantinham à distância, porque não estavam dispostos a abrir mão das suas vidas de pecado. O diferencial é que quando o Evangelho é pregado de forma clara, ainda que a pessoa se mantenha afastada, ainda que ela diga: não, eu quero continuar na minha vida de pecado, eu não quero saber disso que você está falando aí não, Paulo, ainda que ela faça isso, ela vai se manter afastada, mas ela sabe exatamente o risco que está correndo. E se eu estou conversando hoje aqui com pessoas que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, eu quero deixar bem claro uma coisa: você pode me agradecer depois por isso que eu vou falar agora, você nunca vai pecar tão gostosamente como você fez até hoje, porque depois de ouvir essa pregação, você vai se lembrar que para cada pecado humano está sempre ali sobre a cabeça o juízo de Deus. Você pode até não aceitar a pregação,
mas você não vai mais poder dizer que não ouviu aquilo que o Evangelho anuncia com tanta clareza. A Bíblia diz várias vezes em Provérbios, e eu estou terminando, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, nós sabemos, é mais do que medo. Temor é um respeito reverente. Mas entendam o que eu quero dizer agora, por favor. A pregação do Evangelho, por vezes, coloca o não crente, o não cristão, numa condição que eu chamaria de medo segundo Deus. O que é isso? Vejam bem, medo segundo Deus não é uma coisa ruim. Você ouve que há pecado em você ouve que é preciso uma mudança, você ouve que você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de acertar sua conta, você precisa de Jesus, você precisa correr para Jesus, para que Ele faça isso. Isso inspira em você temor, medo, mas eu estou chamando isso de medo segundo Deus. Por quê? Porque isso não é ruim. A questão é o que é que você vai fazer com esse sentimento de medo segundo Deus. O que é que você vai fazer com esse temor que surgiu no seu coração? Você vai recusá-lo, como provavelmente Félix fez? Ou você vai deixar que o Espírito Santo use esse sentimento para conduzir você ao arrependimento? A gente não sabe muita coisa sobre o fim da vida de Félix. O que nós sabemos é que a mulher dele, Drusila, juntamente com o filho que ela teve com Félix, provavelmente morreram os dois, quando o Vesúvio, o vulcão Vesúvio, lá no sul da Itália, entrou em erupção e soterrou as cidades de Pompeia e Herculano, e essa mulher com seu filho estava na cidade de Pompeia e foi provavelmente morreu ali. Não sabemos mais nada sobre Félix, mas qualquer que tenha sido o fim de Félix, há algo agora que precisa ficar muito claro para todos nós aqui. Essa mensagem que Paulo pregou ao governador romano, ela pode e deve ser chamada de boa notícia, de evangelho. Por quê? Porque a boa notícia, meus irmãos, está justamente nisso. Eu não tenho justiça alguma em mim mesmo, mas eu confio totalmente, dependo totalmente da justiça de Cristo. Quando eu me apresentar diante de Deus, eu não vou mostrar para Deus as minhas miseráveis obras, aquilo que eu fiz. Eu vou mostrar para Deus o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, e é esse sangue que vai garantir a minha eternidade com Deus. Eu vou estar salvo para todo sempre. Vai se aplicar a mim, e se você crer, vai se aplicar a você também. Aquele texto de Apocalipse 7,14, é o meu último versículo hoje. Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia, isso é boa notícia, isso é evangelho, amém? Essa pregação é boa notícia, porque eu não estou tentando viver segundo um código de moralidade impossível de ser vivido. Não se trata da minha força, não se trata do meu domínio próprio, trata-se da obra de Jesus, que me concedeu uma nova vida. Eu estou livre do pecado, eu agora posso exercer o domínio próprio como fruto do Espírito, porque a minha vida foi transformada, ela agora pertence a Jesus. E a boa notícia finalmente está nisso. Eu não temo o juízo. Eu não temo o dia da vinda do Senhor, porque o Senhor é a minha justiça e a minha salvação. Eu estou tranquilo, quer eu morra agora e vá ao encontro do Senhor, quer eu esteja vivo no dia do seu retorno, eu estou tranquilo, porque a minha confiança não está em mim, não está na minha própria força, mas está na obra que o Senhor realizou por mim, na obra que Ele realizou e realiza em mim. Eu estou tranquilo, eu estou salvo, eu estou seguro. Mas eu pergunto, e você? Você está? Queria convidar vocês a ficar em pé nesse momento. Se você puder curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos.
Nós ouvimos, a partir do exemplo de Paulo, a pregação de algumas verdades que são decisivas para a nossa salvação. E eu fico pensando naquela impressão forte que o Senhor colocou no meu coração ontem pela manhã, quando Ele me deu essa mensagem. Eu pretendia pregar outra coisa hoje, mas no meu tempo de oração, esse texto se destacou para mim, e a palavra do Senhor dentro de mim foi muito clara. Ele me disse: prega o Evangelho para aquelas pessoas que vão estar ali amanhã à noite. Deus trouxe pessoas aqui hoje para serem salvas. Você que está me ouvindo, que está aqui agora, você não tem essa certeza e essa segurança que eu tenho. Diante dessa pregação, alguns de vocês até hoje vêm confiando na sua própria força, na sua justiça, na sua moralidade, e agora você descobriu que nada disso te serve. Alguns de vocês, inclusive, estão extremamente cansados de não conseguir dominar suas próprias paixões, seus próprios vícios, porque até agora você tem lutado contra eles com as suas próprias forças. Chegou a hora de você entregar a sua vida a Jesus Cristo, e de permitir que Jesus coloque a justiça nele e na sua vida. Chegou a hora de você entregar a sua vida a Jesus Cristo, e permitir que o Espírito Santo lave você com o sangue do Cordeiro. Chegou a hora de você entregar a sua vida a Jesus, morrer com Ele e renascer para uma nova vida juntamente com Ele agora. Onde estão as pessoas que vão dizer sim a esse desafio de Deus? Eu peço que ninguém abra os olhos agora, não fica olhando para mim, não tem nada interessante em mim aqui. Se você já é cristão, já é convertido, ore, para que o Espírito Santo haja nesse momento. Mas a palavra do Senhor agora é direta para esses homens e mulheres que sabem que precisam entregar sua vida a Jesus. Eu quero te desafiar: se você ouviu essa mensagem e no seu coração você acredita de todo o coração que você precisa entregar sua vida para Jesus, para ser transformado hoje, eu te desafio em nome de Jesus, levanta uma das suas mãos onde quer que você esteja. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Tenha coragem, levante a sua mão. Onde você estiver, levante agora, faça isso agora. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe. Seja corajoso agora, você sabe que você precisa disso, você está ouvindo a pregação da palavra, esse é o momento. Deus te abençoe, esse é o momento em que você pode fazer isso. Levanta a sua mão para o Senhor agora, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Fica com a mão erguida mais um pouco, você que levantou a mão, eu peço esse seu esforço. Mais alguém ainda não levantou a mão e sabe, Deus te abençoe, sabe que Deus te abençoe, você sabe que você precisa disso. Aleluia. Eu quero ir além, a instrução que eu recebi do Senhor é muito clara. Eu quero desafiar você que ergueu a mão, completa esse seu ato de coragem agora. Eu desafio você para vir aqui na frente, em nome de Jesus, vem até aqui. Eu quero pedir aos pastores presentes, aos pastores auxiliares, que nos ajudem agora. Eu quero pedir também aos intercessores que estão orando nesse momento, que também venham nos ajudar aqui. Venha até aqui na frente, não tenha medo, não tenha medo, venha até aqui. O Senhor está te chamando, venha até aqui, você vai receber oração, venha até aqui. Talvez você diga assim: mas Rui, eu preciso ir, não bastou eu levantar a mão. Vem até aqui, meu querido. Jesus morreu por você numa cruz, e tudo que Ele está pedindo para você agora que levantou a mão é vir até aqui. Vem até aqui. Aleluia. Aleluia. Oh Deus amado, aleluia. Deus seja louvado. Você levantou a mão, não fique sentado, não fique no seu lugar, venha. E se você não levantou a mão, mas está sentindo esse fogo dentro de você, vem agora aqui, em nome de Jesus. Vem aqui agora. Esse é o dia da salvação. Jesus disse o seguinte: a festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados.
tem muito mais de um pecador aqui se arrependendo hoje dos seus pecados. Amém? Amém? Venha, se aproxima, venha. Venha. Não se preocupa com o horário, não. A gente está lidando aqui com realidades eternas hoje. Vem aqui. Daqui a pouco, esses irmãos, os pastores, os irmãos de intercessão que estão aqui, vão orar por vocês, daqui a pouco. Mas primeiro, eu quero que você que veio à frente atendendo a esse apelo, abra os seus olhos e olhe para mim agora. Vocês deram o passo mais importante das suas vidas. A partir de hoje tudo muda na vida de vocês, por causa da obra de Jesus Cristo. Então eu quero orientar vocês agora numa oração. Vocês apenas que vieram à frente, eu vou pedir que vocês fechem os olhos e repitam depois de mim a oração que eu vou fazer agora. Digam assim para o Senhor, digam: Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração que os meus pecados são perdoados por causa da tua obra. Eu não confio na minha própria justiça, mas eu confio na justiça de Jesus. Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida. Seja o dono da minha vida a partir de hoje. Controle a minha vida a partir de hoje e me enche com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu vou pedir agora aos irmãos, aos pastores, que eles vão orar por vocês, para que vocês sejam abençoados e fortalecidos na decisão que vocês fizeram. E enquanto isso eu vou pedir que vocês, meus queridos, que estão ouvindo, orem também, levantem a voz de vocês, comecem a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo na vida desses irmãos. Façam isso agora. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia, diga assim: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Diga assim: se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia, diga assim: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e
não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Suas vozes, cante assim, Deus cuida de mim. Diga isso com convicção. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Forte, forte. Festa diante do Senhor. Aleluia. 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 Uma palavra ainda a vocês que aceitaram o desafio de seguir a Jesus. Se algum de vocês ainda não é batizado, procure o batismo. Você tem que estar no próximo batismo aqui na comunidade. Fique perto de irmãos que você conhece aqui. Você vai aprender a servir, a seguir a Jesus, a viver para Jesus. Pega a sua Bíblia e leia a sua Bíblia diariamente. Se você não tem uma de papel, na internet você consegue. Ore diariamente. Você vai construir agora uma nova vida com Jesus. Amém? Amém, queridos? E todos nós, meus irmãos, que nós sejamos fortalecidos nesse caminho no qual estamos, de viver para Jesus, porque não há coisa melhor do que viver inteiramente para Jesus Cristo. Aplauda o Senhor de novo. Ele é bom, Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar? Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor pelo Teu Espírito Santo, que faz essa obra tremenda de transformação das nossas vidas. Que o Senhor abençoe, Pai, os Teus filhos e filhas que nasceram hoje aqui no reino de Deus. Que o Senhor os abençoe e os faça crescer na fé no Senhor. E que o Senhor abençoe a cada um de nós, Pai, e nos leve a viver cada dia numa dedicação maior ao Senhor, com todo o nosso coração. Que a Tua bênção esteja sobre nós, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Vai com Deus. Deus te abençoe. Boa semana.